Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Eclesiástico, parte 1, a sabedoria na vida, dos capítulos 1 ao 42, no versículo 14. Continuação do capítulo 38, a partir do versículo 25 até o capítulo 40, versículo 32. Paralelo entre o artífice e o escriba. A sabedoria do escriba lhe vem no tempo do lazer. Aquele que pouco se agita adquirirá sabedoria. Que sabedoria poderia ter o homem que conduz a charrua, que faz ponto de honra a guilhoar os bois, que participa de seu labor e só sabe falar das crias dos touros? Ele põe todo o seu coração em traçar sulcos e o seu cuidado a engordar novilhas. Igualmente acontece com todo carpinteiro, todo arquiteto, que passa no trabalho os dias e as noites. Assim sucede àquele que grava as marcas dos sinetes, variando as figuras por um trabalho assíduo, que aplica todo o seu coração na imitação da pintura e põe todo o cuidado no acabamento de seu trabalho. Assim acontece com o ferreiro sentado perto da bigorna, examinando o ferro que vai amoldar. O vapor do fogo queima as suas carnes e ele resiste ao ardor da fornalha. O barulho do martelo lhe fere o ouvido de golpes repetidos. Seus olhos estão fixos no modelo do objeto. Ele aplica o seu coração em aperfeiçoar a sua obra e põe um cuidado vigilante em torná-la bela e perfeita. O mesmo sucede com o oleiro que, entregue a sua tarefa, gira a roda com os pés, sempre cuidadoso pela sua obra. E todo o seu trabalho visa produzir uma quantidade determinada. Com o seu braço dá forma ao barro, torna-o maleável com os pés. Aplica o seu coração em aperfeiçoar o verniz e limpa o forno com muita diligência. Todos esses artistas esperam tudo de suas mãos. Cada um deles é sábio em sua profissão. Sem eles, nenhuma cidade seria construída, nem habitada, nem frequentada. Mas eles mesmos não terão parte na assembleia, não se sentarão nas cadeiras dos juízes, não entenderão as disposições judiciárias, não apregoarão nem a instrução nem o direito, nem serão encontrados a estudar as máximas. Entretanto, sustentam as coisas deste mundo. Sua oração se refere aos trabalhos de sua arte, a eles aplicam sua alma e estudam juntos a lei do Altíssimo. O sábio procura cuidadosamente a sabedoria em todos os antigos e aplica-se ao estudo dos profetas. Guarda no coração as narrativas dos homens célebres e penetra ao mesmo tempo nos mistérios das máximas. Penetra nos segredos dos provérbios e vive com o sentido oculto das parábolas. Exerce o seu cargo no meio dos poderosos e comparece perante aqueles que governam. Viaja pela terra de povos estrangeiros para reconhecer o que há do bem e do mal entre os homens. Desde o alvorecer, aplica o coração à vigília para se unir ao Senhor que o criou e ora na presença do Altíssimo. Abre sua boca para orar e pede perdão de seus pecados, pois se for da vontade do Senhor que é grande, ele o cumulará do espírito de inteligência. Então ele aspargirá como uma chuva
palavras de sabedoria e louvará ao Senhor em sua oração. O Senhor orientará seus conselhos e seus ensinamentos, e ele meditará nos mistérios divinos. Ensinará ele próprio o conhecimento de sua doutrina, porá sua glória na lei da aliança do Senhor. Muitos homens louvarão sua sabedoria, jamais cairá ela no esquecimento. A sua memória não desaparecerá, seu nome será repetido de geração em geração. As nações proclamarão sua sabedoria, a Assembleia apregoará seu louvor. Enquanto viver, terá maior nome que 1000 outros, e quando repousar, será feliz. Exortação às boas obras. Refletirei ainda para contá-lo, pois estou cheio de um entusiasmo, que diz: ouvi-me, rebentos divinos, desabrochai como uma roseira plantada à beira das águas, como o Líbano, esparge suave aroma, dai flores como o lírio, exalai perfume e estendei graciosa folhagem. Cantai cânticos e bendizei ao Senhor nas suas obras. Dai o seu nome magníficos elogios. Glorificai-o com a voz de vossos lábios, com os cânticos de vossos lábios e a música das harpas. Direis assim à guisa de louvor: todas as obras do Senhor são excelentes. A sua voz conteve-se a água amontoada. A uma palavra de sua boca, as águas ajuntaram-se como em reservatórios. A sua ordem fez-se calmaria, e a salvação que ele dá não será mesquinha. São-lhe apresentadas as ações de todos os viventes. Nada é oculto aos seus olhos. Seu olhar abrange de um século a outro. Nada é maravilhoso para ele. Não se deve dizer o que é isso, o que é aquilo, pois todas as coisas serão examinadas a seu tempo. A bênção dele é como um rio que transborda. Como o dilúvio inundou a terra inteira, assim a sua cólera será a sorte dos povos que não o procuram. Assim como ele transformou as águas em aridez e ressecou a terra, e o seu comportamento é determinado pelo deles. Assim, em sua ira, o seu comportamento é motivo de queda para os pecadores. Assim como os bens, desde o princípio, foram criados para os bons, assim os bens e os males o foram para os maus. As coisas mais necessárias à vida do homem são a água, o fogo, o ferro, o sal, o leite, o pão da flor de farinha, o mel, a uva, o azeite e o vestuário. Todas essas coisas são bens para os fiéis, mas tornam-se males para os ímpios e os pecadores. Há espíritos que foram criados para a vingança. Aumentaram seus tormentos pelo seu furor. No tempo do extermínio, manifestarão sua força e apaziguarão a fúria daquele que os criou. Fogo, granizo, fome e morte, tudo isso foi criado para a vingança, como também os dentes dos animais, os escorpiões, as serpentes e a espada vingadora destinada ao extermínio dos ímpios. Todas essas coisas se regozijam com as ordens do Senhor e mantêm-se prontas sobre a terra para servir oportunamente. E chegando o tempo, não omitirão uma só de suas palavras. Por isso, desde o princípio estou firme em minhas ideias, refleti e as escrevi. Todas as obras do Senhor são boas. Ele põe cada coisa em prática quando chega o tempo. Não há razão para dizer: isto é pior do que aquilo, porque todas as coisas serão achadas boas a seu tempo. E agora, de todo o coração e com a boca, cantai e bendizei o nome do Senhor. A sombra da morte sobre a criação. Uma grande inquietação foi imposta a todos os homens, e um pesado jugo acabrunha os filhos de Adão, desde o dia em que saem do seio materno até o dia em que são sepultados no seio da mãe comum. Seus pensamentos, os temores de seu coração, a apreensão do que esperam e o dia em que tudo acaba.
desde o que se senta num trono magnífico até o que se deita sobre a terra e a cinza, desde o que veste púrpura e ostenta coroa até aquele que só se cobre de pano. Furor, ciúme, inquietação, agitação, temor da morte, cólera persistente e querelas. E na hora de repousar no leito, o sono da noite perturba-lhe as ideias. Ele repousa um pouco, tão pouco que é como se não repousasse. E no mesmo sono, como uma sentinela durante o dia, é perturbado pelas visões de seu espírito, como um homem que foge do combate. No momento em que se julga em lugar seguro, ele se levanta e admira-se do seu vão temor. Assim acontece a toda criatura, desde os homens até os animais, mas para os pecadores é 7 vezes mais. Além do mais, a morte, o sangue, as querelas, a espada, as opressões, a fome, a ruína e os flagelos foram todos criados para os maus. E foi por causa deles que veio o dilúvio. Tudo que vem da terra voltará à terra, como todas as águas regressam ao mar. A sorte do ímpio. Todo presente e todo bem mal adquirido perecerão. A boa-fé, porém, subsistirá eternamente. As riquezas dos injustos secarão como uma torrente. Elas assemelham-se a uma trovoada que estala na chuva. O homem se regozija quando abre a mão, mas no fim os prevaricadores serão aniquilados. A posteridade dos ímpios não multiplicará os ramos. As raízes impuras agitam-se no alto de um rochedo. A vegetação que cresce à beira das águas, ao longo de um rio, será arrancada antes de todas as ervas dos campos. A beneficência é como um paraíso abençoado, e a misericórdia permanecerá eternamente. O bem, a melhor. Doce é a vida do operário que se basta a si próprio, vivendo assim encontrarás um tesouro. Os filhos e a fundação de uma cidade dão firmeza a um nome, mas é mais estimada que um e outro uma mulher sem mácula. O vinho e a música alegram o coração. Sobre um e outro, porém, prevalece o amor da sabedoria. A flauta e a harpa emitem um som harmonioso. A língua suave, porém, supera uma e outra. A graça e a beleza são atraentes para o olhar. Mais do que uma e outra é a vegetação dos campos. Um amigo ajuda seu amigo no momento oportuno. Mais do que um e outro, uma mulher ajuda seu marido. Os irmãos são um socorro no tempo da tribulação. Mais do que eles, porém, a misericórdia liberta. O ouro e a prata são bases sólidas. Um bom conselho, porém, supera um e outro. As riquezas e as energias elevam o coração. O temor ao Senhor, porém, sobrepuja umas e outras. Nada falta àquele que tem o temor ao Senhor, e com ele não há necessidade de outro auxílio. O temor ao Senhor é-lhe como um paraíso abençoado. Ele está revestido de uma glória que supera toda a glória. Autonomia do sábio. Meu filho, não leves nunca uma vida de mendigo, pois mais vale morrer que mendigar. Quando um homem olha para a mesa de outro, sua vida não é realmente vida, na obsessão do alimento, porque se nutre dos víveres de outrem. Mas o homem moderado e educado se acautela contra isso. Na boca do insensato, a coisa mendigada é doce, mas nas suas entranhas arderá um fogo.